Então é isso que eu falo sempre para os alunos, desde que eu comecei. Nós não temos o monopólio da verdade. Quando você trabalha na universidade, você não está... Quando você pega um livro, quando você vai usar esse livro para justificar as suas teorias, você não está tomando para você toda a verdade. Não, você está tomando um conhecimento, né, um tipo de conhecimento que é comprovado através de hipóteses, através de métodos, e ele está ali pronto para ser afirmado cada vez mais ou ser negado, e aí a vida é desse jeito mesmo, a vida científica é assim, né? Você pode às vezes trabalhar 5, 6 anos sobre um problema e aí aparecer alguém e falar, olha, tudo o que você fez, tudo o que você falou está errado porque eu fiz os experimentos assim, assim, assado e deu algo contrário daquilo que você fez. E você fica triste? Não, você continua pesquisando, tá? E você não briga com a pessoa, fala assim, sai daqui, se você não é um dogma. E por isso que nós temos que formar alunos, nós temos que formar pesquisadores, cada vez mais nós estamos formando professores, né? E tudo isso, por quê? Porque quem trabalha, por exemplo, com linguagem, trabalha com uma coisa fácil de resolver? Não, não trabalha. Trabalha com algo que é inerente, é humano, e por ser humano é muito, muito, muito complexo. Não dá para eu pegar, por exemplo, os números e aquilo que eu tenho dentro da matemática ou das ciências exatas e fazer essa medida. Não vou conseguir fazer. E por quê? Porque o ser humano não é mensurável com as ferramentas das ciências exatas. Eu posso medir até algumas coisas, né? Mas dentro daquilo que nos compõe como seres humanos, cultural e psicologicamente, eu não tenho como medir. E a língua, né? O conhecimento linguístico, num primeiro momento, você pensa que ele se encaixa dentro daquilo que eu posso dizer mais próximo da ciência exata, porque você fala assim, qual é o problema? É só eu entender a gramática da língua, eu ter um dicionário e entender palavras de uma língua, e aí eu vou entender como que essa língua funciona. É só eu entender as regras sintáticas, as regras ali ortográficas, fonéticas, não é isso? Não é isso que vocês pensaram quando vocês chegaram? Então é só eu aprender fonética ali, vocês aprenderam, e aí tá liberado. Mas não, né? Existem muitos outros aspectos de uma língua estrangeira, ou a própria língua sua que você fala, que não é passível de entendimento fácil, né? Um exemplo, na língua portuguesa, eu tenho, esse que eu acabei de falar aqui, eu tenho o termo né? O termo e eu tenho também que o termo e. O termo e, né? Coloquem um e aí entre aspas, ele representa adição, né? O termo e, quando eu falo assim, olha, estava Maria e Ângela, ele, obviamente, ele dá a entender que é a soma, ou seja, Maria, Ângela, fala assim, olha, estava Maria, estava Ângela, estava Juliana, estava Pedro e Pedro, Maria e Juliana e Pedro, né? Então, vocês entendem que o e traz para a língua a noção de soma, não é isso? Correto? Isso aí todo mundo entende e você não discute muito o e numa gramática. Então peguem uma gramática aí, eu tenho umas gramáticas ali, tenho 8 gramáticas aqui, e todas elas o e tem essa noção. Você praticamente não duvida desse conjuntivo, ele é um conjuntivo, né? Ele é um síndito.
vamos dizer assim, você pode acompanhar isso em qualquer gramática. Contudo, se eu olhar para o uso do e na língua portuguesa, eu vou ver que ele tem um outro uso que não está na gramática. Tá? Quando eu falo assim, um exemplo, eu estava lá e vi tudo. Gente, esse e nessa frase não tem a noção de soma, de acréscimo. Esse e tem a noção do quê? De conclusivo, então, de conclusão. Né? Eu estava lá e vi tudo. Então, nós percebemos que a própria gramática da língua que nós utilizamos, ela falha em explicar algumas coisas. Por quê? Porque ela é uma tentativa, a gramática da língua portuguesa, ou a gramática do inglês, ou a gramática de qualquer língua, ela é uma iniciativa inicial, né, de apresentar uma língua. Tá? Então, eu tenho milhares de fenômenos dentro da fala, da língua portuguesa, que não estão necessariamente representados ou solucionados pela gramática. Tá? Então, aí vocês têm vários exemplos e vocês vão entender esses exemplos conforme o curso vai se desenvolvendo. Mas fazer linguística é pegar esse objeto, né, da língua. Então aqui vocês leram, eu não vou me alongar muito sobre isso, né, porque as aulas devem ser assim, digamos, menos densas, né? E nós vamos ver o que? Quando eu pego a linguagem no seu aspecto que eu acabei de dizer, muito complexo, muito confuso, um termo pode significar isso, pode significar aquilo, então cria o quê? Cria algo assim que é muito heteróclito, ou seja, uma mistura de tudo e de todos. E a linguagem humana, ela é essa mistura, porque nós temos ali coisas que são que são da língua, por exemplo, como o verbo ser. Eu tenho ali elementos que são linguagem, como por exemplo uma piscadela, né? um levantar de sobrancelha, né? Eu tenho ali muitos elementos que estão misturados na comunicação. Quando eu me comunico, e esse papo de comunicação é o ponto que eu quero mostrar para vocês, nós usamos a língua e a linguagem para nos comunicar com o outro, né? E ter um papel social, e até mesmo dentro de você. Então você usa a linguagem para falar com vocês mesmos. Então a linguagem ela tem essas várias utilidades dentro da nossa constituição como ser. Eu penso usando a linguagem. Tá? E quando você olha para a linguagem, ela é complexa, mesmo você tendo uma gramática. Eles falam, mas não deu certo, professor, eu entendi lá, falei alguma coisa baseada na gramática e a pessoa riu de mim, né? O estrangeiro lá não entendeu nada que eu falei. Como que eu fiz errado, sendo que eu decorei certinho todas as frases aqui, né? Então a língua por si, a linguagem é complexa, tá? E sendo complexa, o que vai acontecer? Todas as pessoas que usam a linguagem, então se vocês olharem para todas as ciências humanas, elas trabalham com linguagem. Pode ser geografia humana, pode ser sociologia, psicologia, né? Trabalha sempre sobre a linguagem, porque a única forma de você trabalhar com psicologia é com a linguagem, né? Todas essas ciências humanas, elas extraem da linguagem os seus elementos de trabalho, ou para analisar o ser humano em si, ou para analisar a sociedade. Então, de certa forma, nós temos a linguagem como ponto central das ciências humanas, né? E quando eu quero montar um objeto de estudos olhando para esta linguagem, eu percebo que há vários aspectos que são de outros reinos, por exemplo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, há aspectos na linguagem que
são elementos da psicologia, aspectos da linguagem que são, por exemplo, da pedagogia, vamos dizer assim. Aspectos da linguagem que pertencem, por exemplo, às ciências sociais, né? E então, quando eu falo quero montar uma ciência linguística, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um recorte, tá? Eu tenho que fazer um recorte dentro de tudo isso e pegar aquilo, né, que possa se constituir um objeto dessa ciência nova.